Olá, estamos aqui para mais um vídeo e estamos falando a respeito das 10 maiores mentiras a respeito do dízimo, que os cães gulosos eles usam para arrancar 10% de todas as pessoas que acreditam neles, de tudo que elas têm, de tudo que elas ganham mensalmente. Aliás, existem uns que não tiram apenas 10%, eles tiram 20%, 30% do que as pessoas ganham de tudo aquilo que passa nas mãos das pessoas que acreditam neles. Vamos à quarta mentira. O dízimo foi dado por Deus aos levitas da velha aliança. E hoje, ditos pastores da nova aliança substituíram os levitas, portanto, devem receber dízimos. Ou seja, o dízimo na antiga aliança era dado somente aos levitas, a tribo de Levi, os sacerdotes, aqueles que tinham uma função no templo. As 11 tribos entregavam os dízimos, que eram alimentos, que eram animais, aos levitas. Assim como os cães gulosos, eles enganam as pessoas dizendo que o dízimo que era alimento e que era animal, hoje é dinheiro, eles também mentem ao dizer que eles agora são os levitas e eles então é que devem receber os dízimos. Vamos lá. O dízimo foi dado aos levitas, mas para que eles fizessem todo o trabalho da tenda da congregação. Números capítulo 18, versículos 21 ao 23. Se hoje os membros leigos fazem mais de 90% do trabalho e os pastores recebem todo o dízimo, isso não é bíblico, é humano. Na igreja primitiva de Atos, um levita chamado José, de sobrenome Barnabé, dava ofertas ao invés de receber dízimo dos apóstolos e membros da igreja cristã. Vamos ler. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37. Portanto, fica evidente que, com a mudança do sacerdócio, mudou a lei. Vamos ver. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Na economia hebraica, o dízimo era usado de maneira totalmente diferente do que hoje é pregado ou pregada. Mais uma vez, os levitas que recebiam dízimo inteiro nem sequer eram ministros ou sacerdotes. Eles eram apenas servos dos sacerdotes. Número 3 descreve os levitas como sendo carpinteiros, fundidores de metal, artesãos de couro e artistas que mantinham um pequeno santuário. E em 2 Crônicas 23, versículo 27, durante o tempo dos reis Davi e Salomão, os levitas também foram peritos artesãos, os quais inspecionavam as obras do templo. 24 mil deles trabalhavam no templo como construtores e supervisores. 6 mil eram oficiais e juízes. 4 mil eram guardas e 4 mil eram músicos, como representantes políticos do rei. Os levitas usavam o seu dízimo para servir aos oficiais, juízes, coletores de impostos,
tesoureiros, guardas do templo, músicos, padeiros, cantores e soldados profissionais. Leia em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 23, 26, e também Crônicas, capítulo 27, versículo 5. É óbvio que esses exemplos do uso bíblico da entrada do dízimo nunca se tornam exemplos para a igreja de hoje. É importante saber que na Antiga Aliança, os dízimos nunca eram usados para evangelizar os não-israelitas. Neste ponto, o dízimo falhou. Vejam Hebreus 7, versículo 12 a 19. Os dízimos jamais estimularam os levitas e sacerdotes da Antiga Aliança a estabelecer uma única missão fora do país para encorajar um só gentio a se tornar israelita. Vamos ler, você pode ler Êxodo 23, versículo 32, Êxodo 34, do versículo 12 ao 15, Deuteronômio 7, versículo 2. O dízimo da Antiga Aliança era motivado e exigido por lei, não pelo amor. De fato, durante a maior parte da história de Israel, os profetas foram os principais portadores da palavra de Deus, e não os levitas e os sacerdotes da Antiga Aliança, né? E não os sacerdotes que recebiam o dízimo. Então, os portadores da palavra eram os profetas, e não os levitas e os sacerdotes que recebiam o dízimo. O falso ensino é que os anciãos e pastores da nova aliança estão simplesmente continuando de onde os sacerdotes da antiga aliança deixaram, e por isso devem receber o dízimo. A função e o propósito dos sacerdotes da antiga aliança foram substituídos, não pelos anciãos e pastores, mas pelo sacerdócio de todos os crentes, ou de todos os cristãos, como outras ordenanças da lei. O dízimo foi apenas uma sombra temporária até a vinda de Cristo. Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao 16, Colossenses 2, do versículo 13 ao 17, Hebreus 10, versículo 1. Na nova aliança, cada cristão, cada crente é um sacerdote de Deus. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6 e também capítulo 1, versículo 10. E como sacerdote, cada crente oferece sacrifício a Deus. Hebreus 4, 16, também 10, do 19 ao 22, também capítulo 13, versículo 15 e 16. Então, cada ordenança que havia sido previamente aplicada ao antigo sacerdócio foi anulada no Calvário, visto não pertencer à tribo de Levi. Até mesmo Jesus Cristo foi desqualificado, porque ele não era da tribo de Levi. Desse modo, o propósito original de dizimar já não existe. Hebreus 7, versículo 12 ao 19, Gálatas, capítulo 3, e o versículo 19, também também o versículo 24 e 25. E 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Portanto, não há nenhum mandamento no novo pacto, no Novo Testamento, na nova aliança, do cristão entregar dízimos aos pastores, pois o dízimo somente podia ser recebido pelos levitas, abre aspas.
Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão, fecha aspas, Hebreus capítulo 7, versículo 5. E os levitas só existiam na velha aliança da lei de Moisés. Pastores não são substitutos deles, pois são apenas ministros de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. E nem sequer é ordenado que se deva entregar dízimos em favor da obra de Deus, pois ela é sustentada pelas ofertas voluntárias, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Isso para tirar a dúvida daquela pessoa, diz assim, mas como é que vai sustentar a evangelização? Como que vai sustentar, né, o lugar ou o local onde se reúne para pregar o evangelho? Com ofertas voluntárias. Dízimo nunca foi usado para isso. Um forte abraço e vamos em frente.